Dois do Bahia, aí não dá, cara. O pessoal tá animado aí, hein? Tomamos 2 do Bahia, aí não dá, não. Bom, vamos lá, vamos começar a aula agora, né? Bom, então sejam todos bem-vindos, né? No pós-intervalo. Vamos lá, vamos continuar falando de direito empresarial. Ai, de novo, direito empresarial nada, Karina. Direito previdenciário, né? Eu estava começando a falar em relação a direito à saúde e assistência. Eles são preponderantemente formados por serviços. O que são serviços? Prestação não pecuniária. Ou seja, não pagou, tá? Você não pagou para você ter. A previdência, ela é preponderantemente formada por benefícios. Benefícios trata-se de prestação pecuniária. Então, serviços, prestação não pecuniária, benefício, prestação pecuniária, tá? A assistência, ela vai englobar, né? Eu já até... lá, tá até na tela, de vocês, né? Ou não tá? Deixa eu ver se tá... Tá sim. Tá na tela aí, A previdência, ela vai englobar, né? Essa proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, amparo à criança, né? Ali, tá portadora de deficiência. Gente, isso é errado. Eu deixei ali de propósito, tá? Para eu não esquecer de falar. Por que portador de deficiência é errado? Porque ninguém porta deficiência. Ou você é deficiente ou você não é deficiente. O grau da sua deficiência, ele pode ser leve, moderado, avançado, mas você não porta, você não tira a doença de você, né? Você não tira a deficiência, né? Você tem um problema, você tem uma restrição nos seus olhos. Você não tira, né? Isso permanece com você. Então, você não porta. Você é ou você não é. Então, deficiente, promoção, né? A promoção da sua integração à vida comunitária. Garante, então, um salário mínimo mensal para o idoso e para o deficiente, que não possui meios de prover a própria manutenção, ou de não ter provida por sua família, né? Todos os direitos são compostos por serviços e por benefício, tá? Não há preponderância. Saúde, você é possível observar, inclusive, a habilitação, né? O auxílio reabilitação. Alguém colocou aqui para chamar e não apareceu. Auxílio habilitação. Só um pouquinho, gente. Tem alguém tentando entrar. E aí eu tenho que ir, só que não está aparecendo para mim. Aqui. Pronto. Agora achei. Era a Sara. Então, na saúde, né, a gente vai observar que você tem um auxílio reabilitação psicossocial para paciente. Aqueles pacientes que foram acometidos com um transtorno mental são egressos dessas internações, e aí, se eles não têm condições de trabalhar, não estão aptos para trabalhar, o SUS paga, entendeu? Paga para eles continuarem em casa depois que sai da internação. A gente fica, eu falei nas aulas pretéritas para os alunos, outros alunos também, vou falar para vocês. A gente fica nessa síndrome de vira-lata, que tudo no Brasil não presta, não funciona muito direito. A gente vive tacando pau no SUS, agora no Covid, o que está funcionando? O SUS, né? Não importa se você tem plano de saúde, se não tem, né? O melhor atendimento é no SUS, né? E saibam os senhores que o SUS é uma das instituições em termos de saúde melhores do mundo, né? Pasme, é verdade, entendeu? É verdade. E se hoje você que eu tô falando de forma aleatória, tá? É atendido pelo SUS de forma gratuita, né? Para te salvar da Covid, nos Estados Unidos você tem o atendimento, mas se você não tem o seguro saúde, você gasta fortunas para que você efetivamente tenha atendimento. Lá tem atendimento gratuito? Não, não tem. A gente sempre olha o jardim do americano como mais verde que o nosso, né? Pois é, mas lá não tem uma saúde gratuita. Lá você não vai ter o atendimento gratuito, né? Mas, enfim, a gente sempre... Gratuito entre muitas e muitas aspas.
Bom, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Senão a gente vai entrar numa celeuma aqui. Vamos em frente, né? O direito previdenciário, então, ele é prestacional, né? Ele tem essa natureza tributária, né? Esse custeio, por isso que a gente fala de custeio, tá? Então, o direito previdenciário, ele tem uma natureza tributária, de custeio, e tem uma natureza fundamental, que é a prestacional, é de dar a assistência, né? A prestação, contraprestação. Então, essas relações, elas são distintas, elas são autônomas, elas são específicas, né? Essa situação do custeio e da prestacional, né? A relação de custeio é própria do direito previdenciário. E aí, o sujeito ativo nessa esfera judicial é a União. Tá? O sujeito ativo da relação de custeio em relação aos tributos, o sujeito ativo é a União, e na esfera administrativa é a Receita Federal. Por que a Receita? Porque cabe à Receita fazer o papel fiscalizatório, se você pagou o seu imposto. Tá? Essa é a ideia. E aí, o sujeito... Quando se pensa, né, na verdade, o objeto dessa relação de custeio são as obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, de acordo com o fato gerador, né, de acordo com o tipo de tributo e tudo mais. Mas toda a sociedade vai ser sujeito passivo dessa relação de custeio, né, porque toda a sociedade, ela paga essa contribuição previdenciária, tá? Então, quem são os devedores de tributos? Empresas, empregador doméstico, segurados obrigatórios, todos aqueles empregados que estão remunerados em atividade lícita. Aí a gente tem empregado doméstico, avulso, segurado especial, contribuinte individual, ou ainda contribuinte individual de baixa renda, também entra aqui. Tá? Essa relação de custeio, ela se resolve nela mesma, né? Se um sujeito descumpre essa obrigação tributária, ou ele vai ser notificado, vai ser autuado, aí corre um processo administrativo, fiscal, e aí você tem a inscrição do devedor na dívida ativa, tá? E aí você vai cobrar desse devedor esses tributos quais ele deixou de pagar. Em relação à prestacional, é um direito fundamental, né? E aí, neste caso, quem é o sujeito passivo? É o INSS, tá? O objeto da relação da prestação previdenciária nessa de natureza pecuniária ou não pecuniária, né? O INSS, ele deve ao sujeito ativo, né? Deve ao sujeito ativo o pagamento do benefício ou ainda a oferta de serviços previdenciários, né? A oferta de benefício previdenciário. Então, esses sujeitos, eles vão ser segurados obrigatórios ou facultativos, né? Então, os assegurados obrigatórios são todos aqueles que já contribuem para o regime geral de previdência. E facultativo é porque oportuniza aqueles que não estão em uma atividade remunerada lícita, né, com uma relação de emprego, né, com vínculo empregatício, eles têm a faculdade de contribuir para ser perceptores, para serem recebedores do benefício previdenciário, tá? O sistema previdenciário, ele encontra previsão constitucional, né? Eu venho batendo nessa tecla desde o início da nossa aula. A previdência é um único direito da Seguridade Social que possui esse caráter contributivo. O pagamento do benefício, ele não decorre do cumprimento de tributo, mas sim do exercício da atividade remunerada lícita. Então, o fato de você exercer atividade remunerada lícita, esteja com vínculo empregatício, cabe ao seu empregador já fazer o recolhimento lá na fonte. Ah, professora, e se eu, empregada, 35 anos, peço minha aposentadoria, e aí identifica que a empresa, em que pese no meu holerite, no meu contra-cheque, apareça lá o desconto, e a empresa não fez. Ainda assim eu aposento? Aposenta, porque o seu direito subsiste sobre o pagamento ou não do seu empregador, tá?
cabe ao INSS cobrar lá do seu empregador os depósitos que ele deveria ter feito. O seu direito à aposentadoria, ele permanece, tá? Ele permanece. A Previdência Geral, né? Ela é pautada na solidariedade, que eu já falei, né? Porque todos contribuem para, né? Todos têm direito a para. A previdência privada, ela não é na solidariedade, é no individualismo. Cabe a você, né? Você quem vai fazer esse pagamento, o que a gente chama de previdência privada. Então, e na capitalização, eu vou fazer a capitalização em relação a isso e eu crio fundos para essa previdência privada, né? No sistema que está pautado essa solidariedade, é o exercício da atividade lícita que vai gerar efetivamente esses direitos previdenciários. Então, são sujeitos passivos dessa relação de custeio todo aquele que trabalha de forma remunerada lícita. Já o segurado facultativo, né, que eu falei há pouco, ele vai possuir a filiação através do pagamento, porque ele não trabalha de forma remunerada lícita, mas pode optar por contribuir com a intenção. Entendam aqui, não trabalha de forma, quando eu falo não trabalho de forma remunerada lícita, é no sentido de ter vínculo de emprego, tá? Então, nesse caso dos facultativos, profissional liberal, eu sou advogada, né? Então, eu posso contribuir de acordo com os meus ganhos de honorários. Posso fazê-lo? Posso, né? Aí, como eu tenho, exerço duas atividades, como eu exerço a atividade de professora universitária, eu acabo recolhendo pelo teto da minha, pelo salário enquanto professora e não lá da advocacia, né? Deixa eu ver o que eu tenho que falar mais disso aqui. Eu estava falando do facultativo, né? E eu entrei no advogado. Então, o que acontece? Essa figura do segurado facultativo, ela existe até no sentido de que a previdência tem um caráter fundamental. Ela precisa ser universal, ela tem que estar acessível a todos. Então, o fato de ter a faculdade de você fazer parte, né, ela abre esse viés de universalidade, né? Para o segurado obrigatório, esse exercício da atividade remunerada, ela vai gerar esses direitos previdenciários. E para o facultativo, esses direitos vão decorrer do recolhimento da contribuição, tá? Em relação ao segurado obrigatório, a filiação do segurado obrigatório gera duas consequências na relação de custeio, né? Na relação de custeio, a de dever de pagar tributo e na relação prestacional, a proteção previdenciária, né? Então, para o segurado obrigatório, na relação de custeio, o dever de pagar tributo, então cabe a mim pagar o tributo, de qualquer forma, e na prestacional, há essa proteção que eu vou ter previdenciária, tá? Professora, o rural entra nesse facultativo? A aposentadoria rural? Uhum. Não, o rural entra no geral de previdência social. No geral, né? Que não tem a contribuição entra no geral. Entra no geral. Só que você tem um recolhimento pro rural, que a gente chama de fundo rural, tá? Inclusive, a forma de aposentadoria para o rural, ele acaba tendo a gente vai chamar de aposentadoria especial, tá? Porque eu tenho um tempo diferenciado. Assim como professora, eu também tenho tempo diferenciado, porque enquanto professora, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bom, vou falar mais um pouquinho aqui em relação à saúde e à assistência e a gente finaliza, tá? Bom, a saúde, o que eu tenho que falar da saúde ainda? A saúde, quando a gente pensa em judicialmente, né? Quando se busca, judicialmente, quando eu busco concretizar prestações na área de saúde, o que se alega, de fato, é que a Constituição, lá no artigo 196, ela prevê que a saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Eu falei isso já. Pois bem, essa saúde, ela deve ser garantida mediante políticas públicas, econômicas e sociais, que vai visar esse atendimento integral e igualitário, né? Então,
desde a prevenção à saúde, né, até o tratamento das doenças, né? E tem algumas doenças, né, que é melhor cuidar no SUS do que no hospital particular. Tá? O direito à saúde, ele não é absoluto, tá? Até porque é o seguinte, por que não é absoluto, Karina, se está lá como o direito de todos e dever do Estado? Porque, gente, eles esbarram nas possibilidades orçamentárias, né? Então, por isso ele não é um direito absoluto. Então, o que acontece? Quando as questões começaram efetivamente da saúde serem judicializadas, a maioria dos resultados se dava por deferimento, né? Deferia-se as ações, né? Era todas, praticamente a maioria delas, né? 99,9%, você tinha êxito, né? Desde que houvesse a demonstração da integridade física, dependia daquele tratamento ou do medicamento, o pedido era deferido. Tá? Aí o que acontece? A judicialização da saúde foi tão grande, um período foi tão grande, que aí começou a se preocupar mais com as políticas de saúde, né? A utilização do SUS, ela começou a ser vista em maior escala, né? De forma diferente, né? E quando a gente pensa na saúde hoje, no Brasil a gente tem uma parte da saúde pública, uma parte da saúde privada, né? Ela é estruturada assim, ó, a partir de princípios que vai estar previsto constitucionalmente, e o principal da saúde pública, gente, é a descentralização, que é pautada em três pontos: gratuidade, igualdade e integridade, tá? A saúde pública no Brasil, ela é apoiada sobre essas três palavrinhas aqui, ó: gratuidade, igualdade e integridade. O que acontece? Apesar da gente ter essa existência de um sistema único e partir dessa premissa da descentralização, a gente tem ações que elas são de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Eles o fazem de forma concomitante, tá? Essa estruturação descentralizada da saúde, ela vai acontecer em grau de complexidade. Então, o município, ele cuida de demanda de atenção básica, a média complexidade é função do Estado e a alta complexidade é função da União. Assim que se subdivide-se as obrigações em relação à saúde dentre os entes federativos. A maioria das ações na saúde é dada por via não pecuniária de assistência, tá? Eles vão abarcar desde a entrega, ó, desde a entrega o Júlio tá entra e sai aqui. Desde a entrega de medicamento até a realização de procedimento médico e de consulta, tá? Então, assim, ó, o município, por meio de seus conselhos municipais de saúde, vão editar o plano municipal de saúde. Aí, o que eu faço? Eu junto todos os planos municipais e aí eu vou auxiliar na confecção da política estadual da saúde. Por sua vez, a política nacional é a junção de todas as políticas estaduais, tá? E aí cabe ao Ministério da Saúde, né, através do seu sistema de dispensão ou distribuição, né, de medicamento. E assim, ele também vai seguir a mesma lógica de descentralização. Medicamento de uso comum de atenção básica são fornecidos pelo município. Medicamento de média complexidade vai ser dispensado pelo Estado. E o medicamento de alta complexidade vai ser fornecido pela União. Tá? Então, o que acontece? Ah, Karina, mas e aí? O médico indica e está tudo certo e o Estado tem que me prover esse remédio ou a União? Bom, primeiro ponto os medicamentos, antes de entrarem nessa lista, antes de ingressarem nesse sistema de distribuição, de dispensação, né? Esse é o termo utilizado corretamente, ele vai passar pelo crivo, tanto da Anvisa quanto da ANS, tá?
E isso quer dizer o seguinte, gente, que medicamento experimental não é sinônimo de medicamento de alto custo. Tá? E aí, o que acontece no âmbito judicial hoje? No âmbito judicial, antes de fornecer o medicamento, antes do magistrado já assinar lá autorizando, né, o uso desse medicamento e o fornecimento desse medicamento, por sugestão do CNJ, hoje o magistrado ele vai solicitar uma perícia, né, para que ele tenha o que a gente vai chamar de retaguarda técnica, né? E aí esses peritos vão analisar se o tratamento efetivamente, se pelo aquele laudo, aquele tratamento, aquele é o único medicamento que pode surtir qualquer efeito, que é o único a ser capaz de ser utilizado, entendeu? E aí, diante desse laudo, o magistrado ele vai decidir. Tá? Agora é o seguinte também, né? Se o medicamento já está na lista, faz parte da lista de dispensação, mas está em falta, os tribunais têm canetado em cima do Estado. E aí ele vai dizer o seguinte, você está agindo com omissão, entendeu? Na efetivação dos direitos constitucionais. E aí, neste caso, vem o Ministério Público, né? Vem o Ministério Público e aplica um TAC, né? Antes de aplicar o TAC, né? Vamos voltar para o juiz, né? Já tinha pulado um trecho. O que acontece? Ele vai falar dessa omissão do Estado e o juiz, tem que deferir, tá? Essa é a ideia. Se já estava na lista de distribuição, o Estado foi conivente, foi omisso, né? Em relação ao dever que lhe cabia, de manter o remédio. E ele não fez, pedido é deferido e ele tem que distribuir, tem que apresentar o remédio àquele paciente, tá? O que eu estava falando, né? Se age, né, com essa omissão, o Ministério Público, né, aplica um termo de ajuste de conduta, né, e pode responsabilizar ou o governador ou o prefeito em relação àquele medicamento, tá? Tá ausente. É isso que eu queria dizer. Outro ponto aqui, né, a assistência, o direito à saúde, ele é não pecuniário, mas é um benefício pago com o orçamento da saúde. Que benefício que é esse? Lembra lá atrás que eu falei do auxílio psicossocial aos egressos, né? Então, o SUS continua dando resguardo, né? E ele vai continuar o tratamento mesmo em casa, tá? Então, a estes, o sujeito recebe um salário mínimo mensal pelo tempo que continuar pelo tratamento, até 2 anos, tá? Isso é pago pelo SUS. Então, a saúde é ofertada, né, nos hospitais públicos de modo direto ou indireto nos hospitais privados. Por quê? Os hospitais privados tem várias, né, tem inúmeras parcerias privada. E aí ele atende, né, mesmo que seja um hospital da rede privada, ele atende, tem atendimento, tem vagas para o SUS, tá? Agora, nessa pandemia, várias foram as parcerias criadas nesse sentido para atendimento de todos. Em relação à assistência, só para a gente finalizar para hoje, né, não voltar aqui, né, não nesses termos, em relação à assistência, ela vai ser devida a quem necessitar, independe da realização de contribuição, isso está no artigo 203, vai atender os necessitados, o objetivo é a reabilitação e a habilitação de pessoas, né? Então, é como se fosse um plano de escape, né? O plano principal é que a pessoa possa trabalhar e que, diante da contingência, diante de um infortúnio, ela receba o benefício previdenciário, né? Ou seja, contributivo. Ela contribui para ter a contrapartida. Agora, se a pessoa não tem condições de trabalhar, sua família não pode verter contribuições em seu favor, ele como sujeito facultativo, né? Então, eu tenho a concessão de benefício assistencial, né?
Assistência social, ela oferece mais serviços do que benefícios, né? Lembra que serviços é não pecuniário e benefício é pecuniário, né? Então, a assistência assistência social é de responsabilidade dos municípios, tá? A ponta é dos municípios. E aí, da mesma forma que se eles não prestarem essa assistência, né, o Ministério Público realiza termo de ajustamento de conduta, e esses termos de ajustamento de conduta, se não for cumpridos, também tem ação de improbidade administrativa, neste caso, contra o prefeito, tá? Em relação ao LOAS, o único ponto que eu acabei não falando lá atrás, tem uma discussão em relação ao LOAS, que é o idoso, né, o idoso e o deficiente, para receber o amparo assistencial, o idoso, por exemplo, tem que ter 65 anos e tem que cumprir o requisito da miserabilidade, né? E o deficiente, por sua vez, tem que demonstrar o impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, sensorial, intelectual, né? Ou esteja associada a outras barreiras, né, que vão atribuir, né, que vão obstruir, né, na verdade, vão obstruir a participação social, né, plena e efetiva na igualdade de condições. Então, o que acontece, né? Aqui, em relação ao deficiente, lá no Código Civil, até foi uma parte que foi revogada em relação à lei do deficiente, é que se dizia que era incapaz, né, o deficiente, dependendo da proporção, ele era considerado incapaz. Com a lei do deficiente físico, isso foi revogado e hoje você só entende pela incapacidade se efetivamente, né, impossibilitar o sustento do sujeito, tá? Então, aqui, essa incapacidade, hoje, até mesmo pelo Código Civil, ela tem que ser analisada no caso concreto. Então, vai determinar o caso concreto, a situação ali, para ver se efetivamente esse deficiente físico, ele é incapaz, tá? Outros exemplos aqui, ó, de amparo assistencial, a gente tem Bolsa Família, Vale Gás, Tarifa Social de Energia, tá? Então, todas as pessoas necessitadas, elas são dignas de assistência social e a lei determina quem são essas pessoas, tá? Bom, em relação ao critério de miserabilidade, antes que eu me esqueça, esse é um ponto importante. Por quê? A lei, a LOAS, ela coloca que esse critério, ele é definido pela renda per capita da família ali, todos moram inferior a 1/4 do salário mínimo. Hoje dava por um pouquinho mais de R$250, tá? E aí esse critério, ele passou por vários questionamentos, e uma determinada ADIM, né, antes de falar do ADIM, senão eu vou atropelar. Quando passou por esses questionamentos, os juízes federais faziam o seguinte: eles faziam um cotejo analítico não só, né, por esse critério pragmático de 1/4 do salário mínimo, mas eles analisavam as condições socioeconômicas da família, e aí, dependendo de como fosse, ele estendia, né, essa presunção, né, legal e autorizava o pagamento do LOAS. Aí, né, a Constituição Federal, né, ela indica que o salário mínimo deve ser a título do pagamento da assistência e que deve ser nos termos da lei. Pois bem, a lei, que é LOA, ela determinou renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Feito. Tudo bem. Aí, impetraram uma ADIM para questionar isso. O STF, por sua vez, nessa primeira ADIM, acho que antes de 2000, gente, foi essa ADIM. Aí ele vai e declara a constitucionalidade. Tá? Ele fala o seguinte: a Constituição determinou que o critério fosse fixado em lei e isso ocorreu. Ponto. Então, os juízes não poderiam se valer de outros critérios. Feito. Até aí, o que acontece?